Prontinho, começou a gravação. Então agora sim, agradeço a paciência do pessoal que foi esperando, né? Então nós vamos começar agora o nosso primeiro encontro do curso Jogos Teatrais como Estratégia Pedagógica na Educação Infantil. Meu nome é Samir, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, coordeno o projeto Academia Estudantil de Letras, AEL. Inclusive, na atividade inicial do curso, né, no nosso fórum, até citei o projeto para saber se vocês conheciam, porque o projeto AEL, ele já acontece há 19 anos na cidade de São Paulo, e é um projeto muito lindo, porque começou na escola. Tem aquela experiência de ser algo que deu certo na escola. Uma professora da nossa rede, a professora Suelizinha, como nós a conhecemos, criou o projeto em uma EMF, foi tão exitoso que ela foi para a DRE, ajudou na DRE Penha, né, na zona leste de São Paulo, ajudou a ampliar o projeto no território, e desde 2015, eu era um professor do projeto nos primeiros anos, fui professor por muitos anos do projeto AEL, e desde 2015 o projeto foi para toda a cidade de São Paulo, e junto com o projeto, né, que acontece em várias EMFs da cidade, em todas as DREs, realizamos ao longo dos anos inúmeras formações continuadas, falando de leitura, de literatura, que é o escopo essencial do projeto, e de teatro, que é uma linguagem que é trabalhada nas atividades do projeto. Lá, a Suzana falando que trabalhou com a Suelizinha, que maravilha saber isso. E nessas formações, nos cursos, a gente sempre tínhamos professores de SEI, de EMEI, de EJA, que participavam das nossas formações, e sempre falavam, vocês precisam pensar em adaptações do projeto, né, os professores de SEI e EMEI falando, né, para a educação infantil. E era um sonho nosso, né, pensar, poxa, tem que ser pensado, planejado, para que aconteça da melhor forma. E tivemos algumas experiências, como o que a gente chama até de projetos piloto, em algumas unidades. Uma delas, as professoras até estão participando desse curso, né, que foi a Anderson Novelo na DRE Itaquera. Surgiu uma AEL concretamente falando na educação infantil, e deu tão certo essa experiência que a gente já falava, poxa, daí tem tudo para dar certo essa expansão. Mas aí veio a pandemia, veio outros contratempos, inclusive a aposentadoria da Suelizinha. Ela trabalhava comigo lá em SME, ela acabou decidindo se aposentar. A Denise aqui falando, que participou, né, dessa e participa até hoje, né, da ELzinha, da EMEI Holândia, da DRE Itaquera, a El Anderson Novelo. E, nesses últimos 2 anos, a gente falou, não, acho que agora é mais do que o momento de pensarmos em contribuir de certa forma, ou pelo menos criar mais diálogo com os professores da educação infantil a partir da nossa experiência com as EMFs. Então veio, né, uma ideia de propor para quem queira, tem que ser assim, espontaneamente, quem tiver interesse em aderir, conhecer mais o projeto e pensar junto conosco em adaptações. Porque também, da mesma forma como na EMF o projeto não foi de cima para baixo, né, ele começou na escola e daí veio a experiência que foi multiplicada na rede, na educação infantil tem que ser igual. Não caberia a mim ou qualquer pessoa vir com uma proposta pronta, algo assim, faça-se assim na educação infantil o projeto, né? A gente acredita que é uma construção coletiva, e dessas experiências que já estão ocorrendo esse ano, e outras que futuramente começarão, aí sim eu acho que na educação infantil nós vamos ter uma identidade constituída da ELzinha, como nós estamos chamando. E nesse intuito, né, por que eu estou fazendo todo esse panorama? Dentro dessa perspectiva, nessa esteira, veio a proposta do curso de hoje, que começa hoje, porque, como eu tinha dito rapidamente, né, o projeto AEL ocorre nas EMFs, né, tendo atividades de estudos literários, então atividades de leitura que ocorrem no contraturno. Os professores do projeto trabalham por diferentes abordagens e diferentes gêneros textuais, o universo da literatura, a vida e a obra de autores da nossa literatura, e os estudantes vão conhecendo os autores, conhecendo obras, vão se apropriando e repertoriando o seu conhecimento literário.
E que ótimo saber que a professora aqui acabou de colocar, né, que está fazendo o curso da EL, que é um curso para se aprofundar sobre o projeto. Todas as DREs têm um curso nesse sentido. Então, o projeto tem as atividades de estudos literários e tem momentos de atividades de teatro. Né? Não com o intuito de formar atores e atrizes, né? Isso a gente sempre fala para os professores que estão lá no EMF ou no ensino médio. Se isso um dia acontecer, se a gente a longo prazo vê um ex-estudante que foi para a área das artes, que ótimo, né? Mas o intuito é essencial, né? O objetivo central é, por meio da linguagem cênica, da riqueza, que a gente acredita que pode e deve estar em todas as escolas, da linguagem teatral, contribuir para inúmeros aspectos da vida, na formação humana, cidadã, e nas aprendizagens da criança que tem acesso a essa linguagem. Desde o contato com o outro, né, a solidariedade, o trabalho coletivo que o teatro permite, mas o repertório e o acesso às artes, o diálogo com outras linguagens, como a música, a dança, e a própria leitura e a literatura. Né? O diálogo da leitura, da literatura com o teatro é muito amplo, é muito possível, factível, e a EL comprova isso nesses 19 anos. Nesse sentido, o curso de hoje nós focamos, né, nos professores, principalmente nos professores de educação infantil, de SEI e EMEI, tem professores de EMF aqui também, até ótimo, alguns que são de Fundi 1, né, o cargo, a gente focou nisso, né, professores de EMF, focar principalmente em professores de Fundi 1, porque eu acho que muito do que vai ser falado aqui hoje contribui para o trabalho, né, na primeira infância, na fase da criança, ou no comecinho da adolescência, né, e para tanto, esse curso foi pensado, né? Estamos na última semana, recesso, já estamos todos, eu digo até estamos, porque eu também entrarei em férias agora, né, após essa semana, mas já estamos já com as energias já precisando ser recarregadas, né? Mas a gente queria muito terminar esse semestre com esse curso, até para já criar expectativas para possíveis trabalhos que possam ocorrer já no segundo semestre nas escolas de vocês. Sendo a EL ou não, né, o diálogo, né, a potencialidade do teatro pode ser desenvolvida. Então, temos 2 encontros síncronos, hoje e amanhã, né, é um papum mesmo, só que o curso não termina essa semana, ele vai terminar na semana após o recesso. Tudo bem? Porque a nossa ideia é ter algumas atividades assíncronas, inclusive, na proposta do curso, a gente queríamos ter 3 encontros, né? Eram os 2 essa semana e um na semana após o recesso, que aí seria comigo, apenas comigo, falando um pouco mais da EL. Porém, quando saiu publicado no Diário Oficial, aparece que o curso só tem 4 horas assíncronas. Então, para não comprometer o que já está publicado, né, a ideia era ser 6 horas assíncronas, foi um erro mesmo. Então, esse último encontro, que seria comigo, falando da EL, e um pouco mais das especificidades do diálogo da literatura e do teatro pro projeto, eu vou gravar esse encontro, e aí cada professor e professora presente pode assistir no seu momento, e aí vai ter uma atividade a partir desse vídeo que eu vou gravar. Tudo bem? Então, as 2 aulas síncronas, que são obrigatórias para fins de pontuação, né, para 100% de frequência, são hoje e amanhã. Nós não teremos lista de presença no encontro, porque o Classroom, ele gera automaticamente a lista, tá bom? Então, não precisa ficar se preocupando com link de lista de presença, nada desse tipo, tá? E eu acho que da parte panorâmica, faltou falar uma coisa, inserir todos no Classroom, né, vocês já devem ter percebido, já criamos uma atividade 1, né, pro curso, no qual nós temos, basicamente, uma apresentação, a gente até pediu para vocês colocarem em formato de comentários, porque aí os colegas podem até ler, né, o que o outro tem a dizer. A gente pergunta, de qual escola você é, de qual região de São Paulo, porque isso que é incrível de cursos online, né? Nós temos professores de todas as DREs, de diferentes regiões de São Paulo, e aí a gente pergunta o cargo, né? Porque tem coordenadores pedagógicos também no curso, tem professor que é de SEI, tem professor que é de EMEI, tem professor que é de EMF, de CEMEI, né? E aí perguntamos se vocês têm trabalhos, se a escola, né, ou vocês realizam trabalhos
no campo da leitura e da literatura, e se a escola já realiza, ou você já tem trabalhos realizados, né, com as atividades de teatro. Então está sendo bem legal ver as respostas de vocês, não tem resposta certa ou errada, mas para sabermos na base das experiências o que vocês já têm de referências dentro do que vai ser tratado nesse curso, que é um curso curtinho, né, rápido, mas apenas para trazer um pouco de repertório dentro desse tema, e fica um convite também para o segundo semestre para outros cursos mais aprofundados que nós teremos, porque o formador que vai estar comigo aqui hoje, que eu já vou apresentá-lo, ele já no primeiro semestre agora já tem realizado cursos presenciais com professores da rede, aprofundando a ideia de jogos teatrais na prática. Aliás, quando eu convidei para esse curso de hoje, né, vou até dedurá-lo, né, ele ficou falando, Samir, poxa, teatro é presencial, é o corpo a corpo, é a vivência ali, né? Mas eu falei da importância de termos um curso de hoje até para despertar mesmo essa vontade e esse querer mais do nosso grupo. Então, no segundo semestre teremos, se eu não me engano, são seis turmas, em algumas em diferentes regiões de São Paulo, que aqueles que puderem, quiserem participar do curso presencial de teatro, acho que vão gostar, porque quem já fez adorou, tenho testemunhas de sobra para falarem o quão legal tem sido essa experiência, tá bom? Então, já foi criado atividade 1, né, o fórum 1, que era para vocês se apresentarem. Disponibilizei também um texto hoje de uma autora que nós vamos falar muito nesse curso, que é a Viola Spolin, que é uma grande especialista em teatro e na abordagem de jogos teatrais, que é o tema do curso, né? Inclusive ela tem seguidores, inclusive no Brasil, né? Mas a ideia de jogos teatrais, ela é muito factível, é muito possível de ser trabalhada na escola. Obviamente, muitos dos jogos que a autora trata são mais adequados para ensino fundamental, mas a partir da ideia dos jogos teatrais tem muito que dá para ser adaptado para a educação infantil, né? Inclusive porque na educação infantil nós valorizamos muito, à luz do currículo da cidade, à luz dos grandes referenciais teóricos que nós temos na educação infantil, temos uma enormidade de autores que vão falar da importância do brincar, da convivência, do cuidar e educar, que não são coisas dissociadas, e o brinquedo e a brincadeira presentes no universo cultural da criança. E dentro desse obviamente, a leitura e a literatura como um direito, desde o bebê na barriga da mãe, né? E o teatro contribui muito para tudo isso. Então, o curso vai favorecer nesse sentido. Porque se a gente for pensar à risca, eu estava conversando inclusive com o nosso formador hoje, né, de hoje, a ideia de jogos, né, a significação simbólica de jogos, as regras, são algo mais factível para o ensino fundamental, né? Tem autores teóricos que vão falar sobre isso, né? Como os jogos são um universo significante que vai ser já no final do EMEI e já no ensino fundamental que a criança vai se apropriando da ideia. Mas, a partir da essência do que é um jogo teatral, muito dá para ser explorado pela educação infantil. Muito bem. Fiz uma fala longa, mas também foi bom porque quem estava atrasado, quem não conseguiu entrar no comecinho do encontro, já foi chegando, porque agora sim eu quero convidar o nosso formador de hoje e de amanhã para dar suas boas-vindas, e aí é com ele, né? Eu entrego a chave do curso para ele e agradecer demais a vocês que estão conosco. Estou à disposição, a gente vai conversando ao longo desse curso. Se quem quiser saber mais sobre o Projeto AEL também, nós temos um grupo que nós criamos no WhatsApp de professores da AELzinha, né, só professores de educação infantil, que estão tirando dúvidas, compartilhando experiências de leitura e literatura. Tem sido um espaço muito bacana para que a longo prazo, ou a criação de uma AEL na escola, ou até aprofundamento de projetos literários e também teatrais na educação infantil, que é o que nós defendemos, e acho que estamos num bom caminho nesse sentido, tá bom? Então, chamo com o maior carinho do mundo e agradecendo por ele ter topado essa aventura, porque, como eu disse, ele gosta muito do curso presencial, e aí até falei, olha, e é um curso, além de tudo, que vai ter bastante gente, né, porque um curso online com 20 pessoas, dá para você fazer uma dinâmica ou outra ali, mas curso com muita gente já compromete também, então eu coloquei ele nessa
pequena enrascada, né, de um curso de teatro online para muita gente, né, que é o querido Roberto Moreto, um grande estudioso do teatro, um teórico, doutor na área, que é um contratado de SME, né, que está fazendo um trabalho conosco, né, no Projeto AEL desde o começo do ano, realizando cursos presenciais, um grande parceiro que eu tenho muita alegria que está aqui conosco. Então, Roberto, passo a fala para você, e é isso, gente. Eu estou aqui nos bastidores para qualquer coisa, no fórum, no fórum não, perdão, no chat, né, que é os comentários, e aquela dinâmica, né? Caso queiram tirar alguma dúvida, pode levantar a mão, pode fazer comentários, e assim, estamos juntos, e bom, deixa eu ver, acho que era isso. Roberto, a fala é toda sua, e muito obrigado. Samir, obrigado. Acho que vocês estão me ouvindo. Sim. Opa, agora sim, agora te vi. Eu até fui olhar, falar que o Roberto é porque não abriu a câmera, né? Tem essas, né? Eu fugi, né? Eu tô te apresentando e você caiu a conexão, né? Fui até olhar se você tava aí, né? Mas que bom. Então, eu tô desacostumado com isso aqui, graças a Deus, porque, né, durante a pandemia eu fui obrigado a dar aula de teatro online, e aí, por conta do doutorado, a gente formou as pessoas que passaram por esse grupo de doutorado, a gente teve uma matéria que era de jogos teatrais juntos, a gente teve essa chance de fazer essa matéria juntos, e aí a gente formou um grupo depois, e a gente ficava trocando jogos. E na pandemia a gente começou a trocar jogos online, adaptar, porque a gente ficou muito em crise, não tinha muito sentido, né? Teatro online não tinha o menor sentido, assim. Então foi importante que a gente tenha conseguido continuar trabalhando, né? Porque naquele momento o nosso trabalho desapareceu do mapa em todos os sentidos, os teatros todos ficaram fechados, os centros culturais, casas de cultura, então foi um momento bem difícil. Quem estava lecionando conseguiu fazer essa adaptação a muito custo, com muito sofrimento, mas chegou um momento que era até interessante, assim, porque a gente adaptando os jogos para... E aí, assim, vocês nem imaginam que era possível fazer de jogos, nem eu imaginava que a gente conseguiria fazer de jogos, cada um na sua casa, trabalhando todo mundo junto na telinha, mas é isso, tinham que ser grupos menores, né, não era possível fazer com um grupo tão grande assim, tanto que a minha ideia era que a gente iniciasse com o jogo até para que tudo que eu vou falar ficasse mais claro, né, em cima disso. Mas, né, a hora que eu vi a quantidade de pessoas, eu falei, nossa, não, aí já não dá, precisaria de, né, estudar de novo, assim, enfim. Então, eu agradeço aí as falas. Perdão, Roberto, só te interromper, acho que é a última vez mesmo. E vou te dizer que demanda para um curso para 300, 400, 500 pessoas tinha, né? É que a gente focou em 150 vagas, porque... E a expectativa, pelos comentários, o pessoal está muito feliz de participar desse curso, que realmente não temos muitos cursos com esse tema para educação infantil, né? Então, é perverso, né? Porque o ideal era trabalhar com grupos menores, mas assim, por outro lado, que bom que a gente está conseguindo atender uma amostragem grande da nossa rede, né? Que bom. Não, gente, tem mais público aqui do que a última apresentação que a gente fez no teatro, né? Uma tristeza que as pessoas não vão no teatro, né? Mas tá ótimo, assim, que bom que tô falando para um monte de gente. Eu espero que vocês se estimulem a fazer os cursos presenciais. Esse primeiro semestre eu passei pela DRE de Guaianazes, Itaquera e Butantã, e foi muito interessante. Eu mesmo me impressionei, até por conta das expectativas que os professores tinham e de como o curso aconteceu. O curso, desde o primeiro momento, ele é prático, ele não tem nenhum momento que ele é teórico, a não ser, né, pelos grupos de WhatsApp, né, quando as pessoas querem saber alguma coisa a mais, mas a ideia é essa, né, era a gente fazer um curso de jogos teatrais jogando. E aí, uma coisa que foi interessante, que eu percebi nesse curso, mas que eu já, de uma certa forma, já tinha experiência, sabia que podia chegar nesse lugar. Tô falando sabia porque, meu, assim, em teatro, em artes, não dá para a gente dizer, né,
vai rolar com todo mundo, assim, porque depende muito da turma que você está trabalhando, né? Mas todas as experiências que eu tinha tido de cursos com professores, já tinha bastante experiência com professor, todas tinham sido muito interessantes. Assim, durante um tempo eu trabalhei num projeto que era o Prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil, e ele oferecia alguns espetáculos com ônibus para as crianças, né? Pegava as crianças na escola com ônibus, levava para assistir alguns dos espetáculos que os críticos tinham eleito os melhores daquele semestre e tudo mais. E eu fazia o trabalho pedagógico, e aí uma das questões para a escola receber era que eu fosse na escola fazer um trabalho prático de teatro com os professores. Então, as coordenadoras pedagógicas me colocavam lá no horário da reunião da GEIF e foi muito difícil chegar numa escola em que eu não fui recebido com um monte de pedras. Os professores, que raiva, o que você está fazendo aqui? Nesse horário você vai querer que a gente faça uma oficina prática de teatro? E aí depois, né, eu já sabia disso, eu começava a oficina sempre de uma maneira muito... Como os jogos teatrais são, sem que as pessoas percebam. Daqui a pouco elas estão fazendo teatro, e todas as experiências que eu tive nesses 5 anos que eu trabalhei nesse projeto, em todas as escolas que eu passei, os professores, ao final, né, sempre começava com os professores com muita raiva, né, da coordenadora, com raiva de mim, mas no final terminava com todo mundo pedindo para eu voltar, para fazer mais uma aula, tudo mais. Era só um encontro. Então tem um pouco esse caráter também, né? A vida do professor é uma vida muito corrida, né? Muito cheio de responsabilidades, não só com a sala de aula, mas também com as coisas da vida. Tem que se desdobrar, às vezes, mais de uma escola, enfim, né? Para poder ter um salário minimamente razoável. E aí aquele momento de encontro acaba sendo um momento que a pessoa está criando, né? Que a pessoa está jogando, que a pessoa está experimentando teatro, e que aí ela entra num lugar que é esse lugar que a gente vai falar hoje, que é específico da arte, e que a arte consegue nos levar, e que é de você fazer uma ressignificação simbólica das questões da vida. No caso do teatro, efetivamente das questões da vida, das relações com os outros, dos nossos próprios sentimentos, né? É uma experiência individual de criação, de ressignificação simbólica, diferente do símbolo coletivo, mas a gente vai falar sobre isso. Assim. Então, eu espero que nesse segundo semestre, olha, eu estou indo, né, nas DREs, assim, então eu estou circulando pela cidade para fazer esse curso nas DREs, justamente para os professores poderem ter acesso mais fácil a essa frequência presencial, assim. E eu dei um curso, vou ter um último encontro agora, que foi na DRE do Butantã, e que os encontros eram de sexta-feira à noite. Imagina só, né? Depois da semana inteira, as pessoas chegarem na sexta-feira à noite, assim, até, né? No meu caso também era difícil pensar nisso, sexta-feira à noite, mas eu achei incrível que assim, a gente teve 100% de frequência praticamente todos os encontros, e todo mundo querendo desdobrar um pouco mais, porque acabava sendo esse momento em que os professores estavam ali e proporcionavam que eles pudessem ressignificar, ressimbolizar, criar, além de estar aprendendo, né, como lidar com isso para poder replicar isso com seus alunos, né? Então eu já ia fazendo de uma forma que a gente ia experimentando e ao mesmo tempo eu ia chamando a atenção deles de como que eles, né, das questões relacionadas aos jogos teatrais, como que eles poderiam trabalhar isso em sala de aula com seus alunos, assim. Então, espero que vocês se estimulem a participar desses encontros presenciais, porque eles não vão ser só importantes para que vocês saiam com um repertório para trabalhar com seus alunos, mas também é muito gostoso de fazer, né? Acaba sendo um respiro, um alívio, esse é um processo efetivamente de criação. Enfim, é isso. Acho que vou fazer uma apresentação rápida aqui. Eu sou artista de teatro e também professor de teatro há mais de 25 anos. Eu tenho um grupo de teatro que chama Companhia O Grito. A gente hoje em dia está com uma sede, a gente já passou por 3 sedes, uma no Ipiranga, outra a gente teve um teatrinho no Bexiga, e hoje em dia a gente está numa parceria com uma associação que atende população em situação de rua no Brás. Então a gente fez uma parceria com eles e a gente faz trabalho com a população em situação de rua, né, em oficinas de teatro com eles,
E aí a gente tem um espaço grande lá no segundo andar onde a gente pode ensaiar, guardar os nossos cenários e figurinos, é meio que uma troca, assim, mesmo porque o teatro que a gente tinha no Bexiga era impossível a gente permanecer com ele, era um teatro para poucas pessoas e financeiramente ele não se mantinha. E aí a gente viu que não funcionava. Sem financiamento público, o tipo de teatro que a gente faz, que é um teatro de pesquisa, feito que não é para um público tão gigantesco, um público menor, né, tratando questões importantes de reflexão da vida das pessoas. A gente tem um repertório grande de espetáculos infantis, então, assim, reflexões sobre a vida das crianças, o que era importante falar sobre a vida das crianças lá em cena. A gente teve um espetáculo também nessa última fase nossa sobre crianças em situação de rua. Esse espetáculo, inclusive, está no nosso repertório, chama Diana Luana, e a gente, de vez em quando, a gente faz muita circulação pelos céus. Nesses últimos, a gente completou 20 anos o ano passado, e aí, não, esse ano, foi 20 anos, e aí a gente faz muita circulação pelos céus com os nossos espetáculos, e é sempre bem bacana de ver efetivamente o quanto você pode fazer um espetáculo para que as crianças também reflitam sobre questões da vida delas. Assim, a gente tenta fazer esse diálogo. Assim, por isso que a gente, nos últimos espetáculos, a gente tentou criar junto com as crianças, né? Esse espetáculo com as crianças em situação de rua, a gente ficou 4 meses no abrigo, as Casas Taiguara, no Bexiga, junto com as crianças e com os jovens, vendo ali, né? Como que se estabelecia a vida daquelas crianças numa situação tão difícil. Assim. Então, a gente tem essa... Eu vou depois colocar o Instagram aqui, se eu grito, eu sou muito... Eu não sou muito dessa parte online, assim, mas depois eu pedi para um ator do grupo me passar, depois eu coloco para vocês o link do grupo, para vocês acompanharem. Então tem isso, né? Durante esses 20 anos, além do trabalho artístico em sala de ensaio, eu também fui desenvolvendo um trabalho pedagógico em sala de aula. Eu fiz a graduação na USP em teatro, tinha feito escola de formação de ator, fiz 2 anos de escola de ensino técnico de formação de ator. Eu não cheguei a me formar na escola porque eu passei no curso de artes cênicas da USP, não conseguia, né, fazer os cursos juntos, porque a USP tinha dias de aula que era manhã e tarde, e o curso técnico era à noite. Então, eu deixei o curso técnico e fui me formar em artes cênicas na USP, e logo a seguir, quando eu entrei na faculdade, eu já pensei em entrar na época era curso de educação artística, na licenciatura, porque eu percebia que uma das formas de sobreviver dentro dessa área que eu tinha escolhido era me tornando um professor também. Fora que eu tinha tido professores e professores, alguns professores que eram ótimos e alguns professores que eram muito ruins, né? E aí eu pensei, eu não quero ser um professor ruim, eu preciso aprender pedagogia, didática, entender o que são essas coisas para que eu não me torne um professor ruim, né, para ficar traumatizando os alunos, assim. Então foi bem importante. Aí no curso de artes cênicas ele é um curso amplo, né? A gente frequenta junto com o pessoal do bacharelado, então a gente faz direção, a gente faz interpretação, teatro de animação, dramaturgia, cenografia, figurino, enfim, é um curso bem interessante. E aí lá, dentro do curso, eu fui me apaixonando pela educação, comecei a trabalhar em organizações variadas, de jornal comunitário, de rádio comunitária, além dos espetáculos, das questões teatrais, e eu fui fazendo uma ponte, eu levava, às vezes, questões do teatro para essas outras oficinas, e trazia essas questões que eu aprendia nessas outras oficinas para a sala de ensaio com os atores do meu grupo. Então, foi um longo processo que culminou agora no final. Quando eu entrei na USP, a Ingrid Koldela, que é quem trouxe os Jogos Teatrais para o Brasil, ela tinha se aposentado no ano que eu entrei. E aí eu tive contato com os livros dela, mas não com ela, né? E aí tive a felicidade agora de, em 2015, ter um encontro com ela. A gente se encontrou nesse Teatro do Bexiga, por conta do prêmio da Coca-Cola, que inclusive ela era coordenadora pedagógica antes de mim, e depois eu acabei ficando no lugar dela. E aí fiz um doutorado com ela, já tinha feito meu mestrado de 2006 a 2009, em pedagogia do teatro também, só que pesquisando o trabalho de um diretor, né, a gente
os encenadores pedagogos que a gente falava, né, Peter Brook, enfim, Antunes Filho aqui no Brasil, que são pedagogos que têm uma didática de ensino com seus atores, né. Então, fiz uma pesquisa em cima disso, e aí esse encontro com a Ingrid, quando ela me perguntou se eu não pensava em fazer o doutorado, e, enfim, com ela, eu não tinha nem muito... Eu falei, claro, nem pensava, eu falei, claro, Ingrid, super penso, né, e aí, sobre o que você quer falar? E então, foi nesse diálogo que eu desenvolvi o meu projeto, que foi sobre o coro teatral e os jogos teatrais. Então, coro e jogo, coro e coralidade, né, que coralidade é uma nomenclatura nova para se falar sobre o coro no teatro. Então, paralelamente, eu fui sempre desenvolvendo. Na sala de ensaio, eu já trabalhava com os jogos, com os meus atores no processo de criação, e depois fui compreendendo a pedagogia do jogo teatral. Então, foi interessante, assim, o jogo teatral entrou para mim primeiro como processo de criação em sala de ensaio. E depois que eu fui entender que ele também podia ser uma didática para a sala de aula, né? E aí a Ingrid Koldela é muito bacana porque a pesquisa dela de jogos, sobre os jogos teatrais, que deu num livro que chama Jogos Teatrais, que foi a pesquisa que ela fez. Aliás, é engraçado, né, para começar já, né, isso faz parte do que eu já me planejei para falar para vocês. A Ingrid Koldela teve acesso aos jogos teatrais porque uma atriz, que é a Maria Alice Vergueiro, já falecida, que talvez vocês conheçam por um vídeo dela com curta, que ficou muito famoso, que era o Tapa da Pantera, que ficou circulando durante muito tempo. Ela era professora do Departamento de Artes Cênicas, na época que a Ingrid estava lá como aluna ainda. E foi a Maria Alice Vergueiro que tinha feito... A Maria Alice Vergueiro tem uma trajetória incrível, assim, ela era uma recatada aí do lar, naquela época, casou, né, o marido dela era uma pessoa de uma família tradicional de São Paulo, então ela tinha um casamento todo, né, dentro dos esquemas possíveis para a mulher naquela época, lá nos anos 60, e ela também era professora do teatro da USP, né, ou seja, uma pesquisadora de teatro e tudo mais, mas ela tinha ali uma questão artística dentro dela. Ela começou a fazer primeiro o trabalho com os próprios alunos dentro de artes cênicas, e aí os alunos convidaram para que ela entrasse em cena. Ela chegou a entrar em cena em um espetáculo, e foi um escândalo, um espetáculo que eu não sei se tinha alguma coisa, não sei se tinha beijo dela com algum aluno, então isso foi um escândalo, mas esse primeiro trabalho dela originou depois no grupo Ornitorrinco. Cacá Rossetti, que é um diretor de teatro, artista de teatro, foi um dos primeiros a trabalhar com ela, foi aluno dela, né? E aí ela chutou o pau da barraca, essa mulher, largou o casamento, largou a carreira acadêmica e foi viajar com o Zé Celso no Teatro Oficina, imagina só. Né, o Zé Celso Martinez Corrêa foi viajar pelo teatro, foi nos anos 60, que era aquele desbunde lá, né, que eles viviam do teatro. Viajou pelo Brasil e pelo mundo, passou pela ditadura militar, né, enfim. Teve uma... Ela se dedicou completamente a essa carreira artística, assim, né. Ela não teve mais aquela vida, foi um problema na família, ela separou do marido, ela não teve mais os benesses né, do dinheiro que ela desfrutava da família, mas teve uma vida incrível. E só para vocês terem uma ideia, Maria Alice Vergueiro, o último espetáculo dela, ela teve, antes de falecer, ela teve um derrame, ela ficou paralisada, com parte do corpo paralisada, com dificuldade da voz e na cadeira de roda. E aí ela começou a ensaiar um espetáculo que era justamente do velório dela. E aí, assim, fazendo esse espetáculo, ela foi melhorando, assim, ela voltou a articular fala, ela voltou a conseguir a se locomover com ajuda, e esse espetáculo ficou encartado durante muito tempo, e esse espetáculo, no final, ela terminava com ela dentro de um caixão, e o público passava se despedindo dela, assim. Pra vocês terem uma ideia de, né, para qualquer pessoa isso pode ser uma loucura, assim, né? Mas a arte do teatro para ela salvou ela durante muito tempo e fez ela trabalhar até o final da vida dela de uma maneira incrível. Fez o espetáculo, ele era um espetáculo bonito, né? Não só emocionante para quem conhecia ela e a carreira, mas era bonito nesse sentido. Então foi essa mulher que deu os jogos teatrais para a Ingrid. A Ingrid desenvolveu uma pesquisa. Na verdade, o livro, né, que a Maria Alice trouxe para ela é uma improvisação para o teatro, que é o primeiro livro que a Viola lançou
sobre esse sistema de trabalho. E a Ingrid aqui, antes de fazer a tradução do livro, ela fez a pesquisa que deu no livro Jogos Teatrais. Então, no livro Jogos Teatrais, ela vai explicando o que são os jogos teatrais, ela vai experimentando. E aí, naquele momento, eu vou colocar aqui, vou seguir o roteiro que eu fiz, então, Samir, se alguém quiser parar e fazer alguma pergunta, se você quiser interromper, você me fala, porque eu vou seguindo aqui, tá? Para dar conta do que a gente tem que fazer hoje. Não, maravilha. Eu tô aqui, né, olhando o chat, assim, é mais comentários que estão só complementando suas falas, e isso é ótimo, né? Que bom. Mas se alguém também tiver necessidade de fala, pode usar o recurso da mãozinha, tá bom? Mas manda ver, Roberto. Tá legal. Então, aí a Ingrid, quando ela começou a fazer essa pesquisa em cima do livro Jogos Teatrais, ela, naquele momento, ela foi percebendo. Então, assim, primeiro, a Ingrid foi a pioneira de trazer a pedagogia do teatro aqui no Brasil. Não existia, né, teatro e educação naquele momento, não existia formação em pedagogia do teatro. Então, ela foi a primeira a desenvolver essa pesquisa em cima de pedagogia do teatro, né? E aí o departamento de teatro da USP foi um dos primeiros a ter esse trabalho, né, em pedagogia do teatro. A Ingrid, que ela, na pesquisa, o que ela viu ali, né? Ela tentou fazer com que a justificativa, procurar uma justificativa para o ensino do teatro que pudesse caracterizar, ela estava pesquisando esses outros autores, que pudesse caracterizar o teatro como fundamental para a educação das crianças, para a educação do homem. Porque, naquele momento, ela percebeu que tinham duas linhas de pensamento diferentes. Assim. Uma que pensava o teatro de forma... Né, as artes no geral, mas eu vou falar aqui sempre usando o teatro de forma contextualista, e uma outra linha de pesquisa que pensava o teatro de forma essencialista. Os contextualistas, o que eles diziam? Eles usavam justificativas para o ensino do teatro, que o teatro seria bom para que, na escola, porque ia poder trabalhar com que as crianças deixassem de ser tímidas, ia poder trabalhar a questão do trabalho coletivo, ia ser boa para trabalhar dicção, enfim, tinham justificativas que qualquer outra área, né, que outras áreas do conhecimento poderiam dar conta. E a ideia era justamente procurar, né, uma justificativa para dizer naquele momento que da importância da arte para a formação humana, que nenhuma outra ciência, nenhuma outra matéria daria conta daquilo que a arte tem para trabalhar. Então, as pessoas que defendiam o ensino essencialista vão defender isso, vão buscar o que seria específico da arte. E aí, nesse momento, o que a Ingrid vai pesquisando e vai vendo nos autores e vai desenvolvendo junto, ela começa a fazer uma aproximação com o Piaget, que fala muito do jogo, e a partir do Piaget, e a partir das leituras que ela faz, e a partir de outros autores que pesquisavam a mesma coisa, fora do Brasil, ela vai chegando nessa característica única da arte que faz com que ela seja tão importante, ou seja, quem não tem acesso a esse tipo de educação está perdendo uma parte da sua formação humana. Né? Então, rapidamente para a gente entender, eu acho que talvez entre hoje e amanhã dê para a gente falar um pouco mais, mas a gente tem a questão simbólica na ciência, a gente tem a questão simbólica na arte. Né? A diferença que na ciência, primeiro que o símbolo é coletivo e ele tem uma relação direta com o mundo, assim, né? Alguns exemplos. Vamos pensar na simbolização de um farol, o vermelho. Né? A gente sabe, coletivamente sabemos que quando o farol fica vermelho, a gente para evitar um acidente. Então, assim, o símbolo, de uma certa forma, o símbolo da matemática, né? Que é um símbolo mais elaborado, ele busca resolver algum problema, né? Para dar conta de questões da matemática, da vida, que são importantes. Ou seja, você trabalha com símbolo sempre de uma forma em que a gente tem que ter um entendimento coletivo desse símbolo para lidar com algum aspecto da vida, para que a gente possa
e trabalhar essa questão dessa relação direta com o mundo. E o símbolo da arte, o que ele tem de característica diferente é que ele, primeiro, que ele não é coletivo, ele é uma significação individual, e é como se ele fosse ressignificar essa simbolização. Né, essa simbolização, né, lógica da ciência, ou como ele fosse ressignificar aspectos da vida e da natureza. Né? Você tem uma relação direta com a natureza, e você, através da arte, você vai ressignificar aquilo de uma forma estética. E o estético aqui não é para a gente entender como belo, né? Mas seria o estético no sentido dessa experiência de repensar essas questões da vida que nos são dadas, essas questões que estão na natureza que nos são dadas, como algo prático, algo que existe e que tem uma determinada função. Então, o que o símbolo na arte, o que a arte vai fazer é fazer um recorte. Então, tem uma diferença se eu estou na natureza olhando uma flor, de quando eu evoco essa flor dentro da experiência de um quadro, né, por intermédio da intensidade das cores, do formato daquela flor, ou seja, quem produz aquilo vai produzir simbolicamente ali, ou vai ter uma relação com a natureza, vai produzir uma questão, vai fazer uma reflexão que é individual e que vai trazer ali as suas questões sobre a sua relação com a flor. Então, de repente, são as cores vibrando que estão querendo dizer alguma coisa para mim. Então, não é uma coisa que seja racionalmente consciente, mas é uma experiência que me faz refletir sobre uma questão da vida, do dia a dia, do mundo, de uma forma outra. Então, e isso é a mesma coisa com o público. Quando o público se depara com a obra de arte, é a mesma coisa. O público vai olhar para a arte e individualmente ele vai ter que fazer uma leitura daquilo, né? Por isso que se diz que quanto mais leituras possíveis e diferentes a obra de arte provoca nos espectadores, mas a gente pode dizer que, beleza, é uma obra de arte. Aquilo que é muito direcionado, né, uma obra onde todo mundo compreende a mesma coisa dela, a gente tem sempre que desconfiar se é ou se não é. Então, esse lugar dessa leitura do mundo que sai de um lugar, de uma praticidade, é uma coisa que especificamente só a arte pode fazer, né? E como, né, nos anos 70, quando a gente tem ali, nos anos 71, quando você tem né, que a ditadura militar coloca o ensino da educação artística na LDB como atividade educativa, ela entra ali de uma certa forma quase como desenho, se a gente fazer uma pesquisa, ela foi inserida ali e o que acontecia na sala de aula era praticamente o desenho, justamente porque se pensava, né, se tinha a ideia de que o desenho geométrico, aprender esse desenho ia ser importante para a industrialização que estava acontecendo no Brasil, para que as pessoas pudessem desenvolver lá designs e desenhos para as questões que estão sendo produzidas para o mercado de consumo, enfim, né? Só para a gente entender um pouco essa linha, que é essa linha essencialista, que vai justificar o ensino da arte por uma questão que é específica da arte, né? Nenhuma outra ciência vai dar conta disso. Então, por isso que, se a pessoa não tem acesso a esse tipo de educação, se a pessoa não tem acesso à educação estética, ela está perdendo alguma coisa, né? Ela vai ser um ser humano que está perdendo alguma coisa no seu processo de formação. No caso do teatro, principalmente das relações humanas, né? Porque o teatro lida diretamente com isso, a ressignificação dessas relações e também sobre os próprios sentimentos, né? Uma reflexão que entra nessa parte individual daquilo que está posto para mim, né? Então, sei lá, vamos imaginar, né, que para as mulheres dos anos 60 estava posto que elas precisavam, que o objetivo da vida delas era, né, fazer com que elas encontrassem um marido e elas casassem. Então, essa reflexão sobre efetivamente o casamento
que é o mais importante para mim, qual é esse sentimento? Então, essa ressignificação é uma ressignificação que o teatro pode fazer, parte pela questão individual, e aí ela vai se expandir para o público que vai assistir, porque cada pessoa vai ter que fazer a sua própria reflexão tendo contato com a obra. Então, ela é, né, de uma dupla articulação. É importante passar pela experiência de fazer, né? Por isso que aí a escola seria bem importante para fazer com que os alunos tenham essa experiência do fazer, do experimentar, e ao mesmo tempo também como público a experiência de que eu consiga também refletir a partir do que a obra apresenta para mim. O que acontece que a gente vai ver que, inclusive, hoje em dia, a gente ainda tem, acho que a linha contextualista muito mais forte do que a linha essencialista, né? Apesar de a arte já ter entrado para o currículo escolar como uma matéria, como uma disciplina, ainda, né, sempre que tem alguma discussão sobre currículo, sempre, né, a gente viu agora na reforma do ensino médio, vai se tirar as artes, né, são sempre tiradas, ou mesmo dentro da própria escola, se você for ver, ainda o preconceito que tem em cima das artes, dos professores de artes e tudo mais, no sentido de conseguir, de que os outros professores, de que a escola como um todo perceba a importância dessa experiência artística, né? Fora que é isso, às vezes os professores também ficam amarrados porque não tem espaços adequados, enfim, não é fácil mesmo, porque também a gente ainda tem um processo de educação completamente voltado para uma educação tecnicista, né? E a arte vai trabalhar exatamente ao contrário disso. Por isso que eu acho que ela é ainda mais importante ainda na escola, né? Para promover essa reflexão dentro das pessoas que estão na escola, para os alunos, enfim, para os próprios professores, coordenação, olhar dessa forma. A Ingrid, eu vou falar rapidamente aqui, a Ingrid, nas pesquisas dela, quando ela vai olhar lá para o Piaget, ela vai fazer ali uma divisão daquilo que ela percebe que está dentro do Piaget, que seria importante para se pensar o ensino do teatro dentro da escola, a partir dos jogos, né? Os jogos de exercício, os jogos de símbolo e os jogos de regra. Como o Samir disse no começo, se a gente for pegar o livro Os Jogos Teatrais da Viola Spolin ou da Viola Spolin, eles são jogos de regras, estão pensados para educação do ensino fundamental a partir dos 7 anos, para que as crianças tenham, ele é pensado para isso. Mas, como o próprio título diz, e como o Samir já falou, a metodologia dos jogos teatrais, eu acho que ela é uma importante estratégia pedagógica para se pensar em como aproximar a arte, e no nosso caso, aproximar o teatro da educação infantil, né? Pensando nessa fase egocêntrica aí, né? Que as crianças estão passando nesse momento em que não é ainda possível estabelecer esses jogos de regra. Então, é um pouco do que a gente vai tentar apresentar para vocês aqui. Então, vou começar aqui listando, enfim, para aqueles que já conhecem, né, vocês me desculpem, mas acho que é importante a gente falar, porque a gente já está falando de exercícios e a gente vai começar a entrar nessa seara do jogo. Então, os primeiros jogos, né, os jogos de exercícios, o Piaget ele vai dividir em 3 possibilidades, né, de jogos. Uma que é logo, né, a criança bem pequenininha, de 1 a 4 meses, 3, 4 meses, que ele vai chamar de exercícios simples, né? Então, esses jogos, as crianças estabelecem esses jogos pelo prazer funcional, né, pelo desenvolvimento e aprimoramento das funções motoras, uma exploração das possibilidades corporais e com construção de esquemas de ação, né, essenciais na relação dela com a vida, assim, né? Então, o que seriam esses jogos, né, de exercícios simples? Então, sugar, morder,
agarrar, sacudir, lançar. Então, essas são as possibilidades ali desses primeiros meses com as crianças. Então, é necessário que elas tenham acesso a isso e elas buscam isso o tempo todo, mas, pensando na questão do professor, quanto mais se puder estimular possibilidades desses jogos para que elas para que ampliem, né, ou seja, as possibilidades do agarrar, o que agarrar, né, a gente pode pensar em variadas texturas de materiais, enfim, o que sacudir, o que lançar, pequenos, médios, grandes, enfim. Isso é interessante porque isso faz parte de desenvolvimento cognitivo ali da criança, né? Então, a primeira coisa que ele vai dizer são esses exercícios simples. O segundo jogos de exercícios que ele vai dizer são exercícios de combinação sem finalidade. Né? E aí, como que ele vai explicar? Isso aí surgiu a partir dos 4 ou 5 meses. São construções de combinações lúdicas a partir de condutas e atividades adquiridas. Então, né, com mais ou menos 4 ou 5 meses, a criança já consegue sentar, né? Ela consegue engatinhar, então ela tem mais tempo para se dedicar a algumas atividades e explorações, assim. Então, né, isso a gente para quem tem contato com criança sabe, né? Ou seja, a criança que vai colocar as bolinhas dentro de uma caixa, depois tira as bolinhas todas uma por uma. Então, isso seria, né, uma exploração que ela está fazendo. Ou então ela começa a tentar equilibrar algum objeto na cabeça, é uma outra exploração. Vai tentar escalar de alguma forma, né? Ela está começando, ela está engatinhando, está começando a tentar ficar de pé, então ela começa a brincar com equilíbrio. Então, possibilidades de jogos nesse momento são jogos de apalpar, de acariciar, de lançar ao solo, de deslocar, de arrastar, de colocar e tirar, de encher e esvaziar, arremessar e puxar, atar e desatar, ou seja, são possibilidades de se pensar em jogos que colaboram nesse desenvolvimento da criança, que estão ligados à questão mais tarde, inclusive para onde vai se chegar, né, nos jogos de símbolo e nos jogos de regras, e aí no teatro, enfim, né, como lidar com isso, como trabalhar com isso, já é uma forma para essas crianças menores de estabelecerem essas primeiras relações e esse processo de formação. O terceiro tipo de jogos de exercício que ele vai falar são as combinações com finalidade, né, que ele vai chamar de jogos de manipulação e jogos de construção. Os jogos de manipulação a criança enche balde de areia, mas agora ela vai cavar areia com algo, né? Antes ela punha as bolinhas, ela tirava, né? Enchia e esvaziava. Agora, além de encher, ela começa a cavar, então ela já começa a desenvolver algumas outras habilidades, assim, né? Então, ou vai manipular o barro, vai encher o pote com esses barros. E aí, nesse momento, assim, já começam a aparecer os primeiros sinais de alguma coisa simbólica, mas ainda dentro da experiência individual da criança, né? Tudo isso que ela faz é em cima das regras que ela própria constrói, sempre em cima da experiência que ela tem. Então, o que aparece ali, né? Ela, às vezes, enche o potinho de barro e aí, de repente, aquilo, sei lá, vira mousse, ou ela faz a relação do barro com as fezes. Então, ela começa a apresentar alguma possibilidade de simbolização ali já, mas ainda dentro da experiência individual, né? Nessa fase ela ainda está muito mais nessa coisa dos jogos de exercício. Outra coisa também às vezes, enfileirar bonecos, né? Ou então agrupar figuras pela cor ou pela forma. Enfim, são esses jogos já de combinações com finalidade, né? Então, ele elenca esses 3 jogos aí de exercício, que ele vai dizer exercícios simples, os exercícios de combinação sem finalidade e os exercícios de combinações com finalidade. Assim, os jogos
né, quando as crianças estão nos jogos de exercício, pode aparecer ali os trabalhos com jogos simbólicos ou com jogos de regras, mas o que tem que se entender, né, no caso do professor, que a gente está falando aqui com o professor, é que nessa casa a criança está brincando sozinha pelo prazer naquilo que ela descobre. Então, ela vai imaginar as suas próprias regras diferente de quando ela já fica mais velha. Esses jogos de exercícios, eles vão continuar pela vida toda, né? Não é que eles ficam estanques ali, mas eles são os primeiros jogos que essas crianças estabelecem aí na infância. Aí as crianças vão entrar na segunda fase de jogos, são os jogos simbólicos. Né? E aí, dentro dos jogos simbólicos, assim, quando começa a aparecer representação de um objeto ausente, então a criança passa a exercitar por meio da ficção, a primeira coisa, né, que aparece nessa transição são os jogos de ficção das ações cotidianas da criança. Então, ela finge dormir, ela finge comer. Então, assim, a gente está, né, na fase de transição. Nesse momento aí é que está, né, ocorrendo o nascimento da representação para a criança. E aí, o Piaget vai elencar 5 possibilidades e que a Ingrid elencou para falar sobre a questão do teatro, né? Ou seja, essa formação, a importância da formação teatral, como vai aparecer, ou do jogo teatral, no caso que era a pesquisa que ela estava fazendo, a importância do jogo teatral dentro do processo de formação cognitiva da criança. E aí, nessa fase dos jogos com formas simbólicas, então ela vai elencar alguns, né? O primeiro é generalização dos esquemas simbólicos. Passada essa primeira transição, que é aquela quando ela finge dormir, finge comer, né? Que é quando ela começou a experimentar os jogos simbólicos, ela vai ter um momento que é a generalização dos esquemas simbólicos, né? Ela começa a fazer na boneca ou no pai aquilo que ela experimentava. Então, ela dá de comer para o pai, ela coloca a boneca para dormir. Então, esse é um primeiro momento, dá de mamar, né? Dá de mamar para a mamãe, dá de mamar para a boneca. Esse é o primeiro momento em que ela começa a fazer o que ele chama de generalização dos esquemas simbólicos. Segundo momento, imitação daquilo que observa no adulto. Ela finge ler, a criança começa a fingir ler, ela pega um livro, finge que ela está lendo, ela começa a usar óculos, né? Então ela entra nessa fase simbólica que é de imitação do adulto, né? Ela, de novo, sempre adaptando para a questão individual dela, para as regras que ela, né? Ela não sabe ler ainda, enfim, né? Nem muito menos precisa de um óculos, nem sabe para aquilo lá, mas ela começa a fazer essa imitação. Um terceiro momento é quando ela assimila um objeto por outro. Então, a caixa de remédio que vira o ônibus ou o carrinho, o shampoo maior e as embalagens menores que viram a mamãe e as filhinhas. Ela começa aí a fazer, né, assimilação de um objeto por outro. Esse é o terceiro momento. Um quarto momento é quando ela imita no próprio corpo ser outra coisa. Né? Ela não finge, mas ela realmente torna-se essa outra coisa. Quando ela veste a roupa de fada, ela é a fada, né? Enfim, se ela veste a roupa da Branca de Neve, ela é a Branca de Neve, né? Então, esse já é um quarto momento de desenvolvimento dessa questão simbólica dentro da criança. Assim. Eu lembro da minha sobrinha que ganhou não sei se ela ganhou, se ela quis, uma roupa de bailarina quando ela era pequena, e aí ela vestia aquela roupa de bailarina, ela ia aqui para tudo quanto é lugar com aquela roupa de bailarina, né? Porque ela era bailarina, né? Então ela ia no mercadinho, ela ia na feira com a minha mãe, ela ia em tudo quanto é lugar com aquela roupa de bailarina, assim. É engraçado isso, né? Que você acompanha o desenvolvimento da criança, você vai, né? Se você entende dessas questões, se você estuda, você vai percebendo isso acontecer. E aí uma quinta fase que seria a imitação simples, né? Quando a criança começa a criar cenas inteiras, né? Então aí ela já brinca de casinha, e aí a ideia é, ela vai fazer a comidinha, ela vai dar essa comidinha para os filhinhos, ou ela vai brincar de vendedora de loja, ela começa a criar, né, uma história. E aqui, nesse momento, nesse quinto momento da simbolização, né, apesar de ainda
a relação das crianças nesse momento ainda serem relações individuais, né, ou seja, ela ainda está no egocentrismo, pautada pelas regras dela, pelo aquilo que, né, que ela está entendendo, criando como mundo, ela começa um pouquinho uma socialização, né, então nesses de imitação simples, ela vai aí ter uma relação, às vezes, de brincar junto com uma outra criança, ou querer que brincar junto com a mãe, ou junto com o pai, enfim. Mas ela ainda não está, né, no processo de socialização. Então, assim, dessa fase egocêntrica para o jogo socializado, primeira coisa que começa a aparecer é que essa criança, e aí vamos pensar por volta de 5 e 6 anos, é que essas formações não são estanques, né? Vocês sabem que vai variar muito de criança para criança, a fase em que ela passa de uma fase para outra, né? O momento que ela passa de uma fase para outra, assim, não é uma coisa estanque. Então, isso às vezes é muito difícil, porque tem essa preocupação dos pais, às vezes também o tempo da escola, a questão da serialização não respeita esse momento, né? Então a gente cada vez mais tem visto uma infância cada vez mais medicada, né? Cada vez com, sei lá, uma lista de síndromes, enfim, que é chocante, assim, né? Até eu, em 2019, fazia muito tempo que eu não dava aula para adolescentes de teatro, e aí eu fui contratado por um curso de formação técnica e fui dar aula de formação de ator, era um curso técnico que o governo federal promovia pela Fundação das Artes, que é uma escola técnica que fica em São Caetano do Sul, que fazia os jovens que estavam frequentando um ensino médio público na parte da manhã ou na parte da tarde, eles podiam fazer esse ensino técnico profissionalizante na parte da noite, iam sair com a formação, com o DRT de ator. No começo era ator, músico e bailarinos. Depois, a parte da dança foi cada vez tendo menos gente procurando, e aí a gente ficou com o teatro e com a música no processo de formação. Isso eu lembro que eu fiquei muito chocado de ver naqueles jovens, quantos jovens com síndromes e tomando remédios. E o que eu achei mais incrível era o quanto para eles aquilo era absolutamente natural, né? Assim, tipo, tomar esses remédios era absolutamente natural. Assim, então, eu sinto uma tristeza nisso, né? De perceber, parece que precisa se encaixar as pessoas, e eu também acho que essa sociedade que a gente vai vivendo cada vez mais insana, e também a falta de que tenham acesso a uma educação completa, boa, vai causando essas questões, assim, né, de uma juventude toda adoecida, né, que é um momento mais interessante, mais bacana da vida de que isso aconteça, assim. Então, voltando. Só para aproveitar o gancho, não, assim, só corroborar, assim, que os comentários, assim, pena que não tem o recurso no Meet da gente dando joinha, o coraçãozinho para os comentários que vocês estão fazendo, porque tá incrível. Eu sei que o Roberto, é impossível você ler e falar ao mesmo tempo, mas o pessoal tá complementando bastante sua fala, assim, com alguns comentários incríveis, né, sobre a importância do uso perdão, deu um pigarro aqui, de materiais não estruturados, né, não o brinquedo pronto, mas a construção dos significados simbólicos. Muito do que você está falando, aliás, tudo que você está falando dialoga muito com a proposta da educação infantil, e o quão a rotina, né, no dia a dia ali é repleta desses jogos, desses simbolismos, né, dessas representações, e vocês, professores que fazem relatórios, fazem registros, né, o como é importante essa observação daquilo que está acontecendo ali no cotidiano e o quanto aquilo é construtivo para as crianças. E aí eu vou só ler um comentário também que eu achei bem bacana, entre tantos, né, a Amanda, porque ela fez um comentário bem grande.
E aí depois eu pedi a fala, na verdade, sobre essa questão da sociedade medicamentosa, né? Mas eu já falo disso. Eu só vou ler o comentário da Amanda, que ela falou assim: sentimos falta dessa representação artística nas escolas por vias de fato, mas temos outros elementos importantes a serem conectados com tais ações pensantes, e a linguagem teatral é um simbolismo da vida em tempo real. Em grande parte do tempo, vejo as crianças nessas construções com seus repertórios infantis, com as formas de estabelecer contato em suas relações, encenando fatos, narrando acontecimentos, vivências, experiências do seu cotidiano, se permitindo conhecer para além da fantasia. Um bom exemplo são os livros que trazem tamanha riqueza, né? E aí acho que só corrobora a importância, né, do trabalho com a representação, porque a literatura e a leitura também é um meio de representação, é uma construção feita pelo autor, pelo ilustrador, que trabalha essa ideia de representação também, e isso se percebe muito por meio do trabalho de mediação dos professores. E aí, só complementando, né, e agradecer aos comentários dos professores, continuem, que está ótimo, né, essa interação ao longo do encontro. Quando você disse, né, essa questão que você vivenciou, e é uma questão dessa nossa geração, né, e outro fator também é a sociedade hiperconectada, né, as crianças que já estão usando tela, estão nascendo numa sociedade cheia de telas, e muitas bebês e crianças já usam o tempo todo celular, e smartphone, tablet, etc e tal, né, e o quanto se perde com essa só com essa referência, ou o uso excessivo dessa referência, né. Mas é interessante que eu ia citar bem no começo na sua fala, Roberto, porque o currículo de artes, né, da nossa rede, né, que aliás é bem interessante a leitura para quem nunca explorou esse material, né. Ele vai falar da importância muito do que você disse, né, da importância das experiências estésicas na escola. E aí alguém fala, mas o que é estésica, né? E aí acho que os autores usam um recurso bem interessante, que é colocar de uma forma que a gente entenda objetivamente, né? Quando você falou de obra de arte, né? Que é o oposto de anestesia, né? Porque aí fala anestesia, todo mundo sabe o que é, né? Que é não sentir a sensibilidade, né? Em geral, a gente toma um remédio para não ter sensibilidade, né? E o quanto aí eu entro até no que você disse, né? O quanto a arte promove essa sensibilidade, e por que não a arte, a cultura levam para um outro caminho que não os medicamentos, né? Os antidepressivos, por exemplo, né, Roberto? Era isso. Eu só aproveitei o gancho, né, quando você falou isso, para falar do nosso currículo de arte. Na educação infantil, a gente sabe que está posto isso, né? O jogo e a brincadeira está ali posto. Assim, é uma pena que isso não se desdobra para o ensino fundamental, né? E não é nem porque os professores não sejam bem informados ou não querem, mas é por causa da própria estrutura do tempo de aula e dos espaços e do próprio currículo, às vezes, que vem, né, exigindo determinados conteúdos de arte que devem ser, enfim, trabalhados com os alunos, assim, sei dessa dificuldade, porque como que eu, como professor de teatro, vou conseguir dar uma aula de artes e, através do teatro, trabalhar aquilo que está posto que os alunos precisam ter acesso dentro do currículo, né? É difícil você achar um coordenador que compreenda, né, que existe essa forma de você poder trabalhar e criar, fazendo teatro, tendo acesso àquelas questões que são do currículo, porque, enfim, a arte é a experiência, né? Mas, às vezes, é isso, aquela sala de aula cheia de alunos também inviabiliza, né? Porque é isso, assim, uma aula ideal, principalmente, acho que de teatro, de dança, o ideal era que a gente tivesse 15 alunos, no máximo 20, não é a realidade que a gente tem, e aí você se depara com uma questão que as carteiras acabam servindo como um espaço para que você consiga tocar adiante esse trabalho, assim. Então, eu acho que tem, né, como tudo tem, muitas coisas que não se casam, né, naquilo que está proposto, como deveria ser, e aquilo que efetivamente no dia a dia, na vida, acontece, assim, falando por experiência própria, assim, em sala de aula, né, e como às vezes, frustrante, ou às vezes é tão trabalhoso você fazer alguma coisa, e como, às vezes, no geral, você é desestimulado também, né, pelo resto do corpo docente, ou pela coordenação, pela direção, em cima daquilo que você está se propondo a fazer como trabalho. Mas é isso. Vamos lá, deixa eu continuar aqui para chegar na parte interessante, assim.
Então, acho que assim, última questão para falar um pouco dessas diferentes, então, jogos, exercícios simples, os jogos, né, os jogos de exercícios, os jogos simbólicos e depois os jogos de regras, assim. Então, complementando isso, nessa fase entre 5 e 6 e 7 anos, é que quando a criança começa a passar para poder compreender os jogos de regras, mas as crianças podem até participar, por isso que às vezes, por isso que eu acho que é importante o professor da educação infantil, porque é um momento em que vai depender muito do professor conhecer a turma e poder balancear, né, o que vai ser trabalhado com esses alunos, porque se você coloca, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você coloca crianças maiores e crianças menores, de 6 anos, 5 anos, para jogar o esconde-esconde, você vai perceber que para as crianças maiores, o que interessa para eles na brincadeira de esconde-esconde é achar um esconderijo melhor, conseguir não ser pego, ou a competição do próprio jogo, enquanto que às vezes para uma criança menor ela até consegue jogar, mas ela está criando uma outra coisa, né? Ela ainda não... Ela está começando a compreender o que seria a socialização, mas ainda ela não está na socialização, né? Ela está numa fase de transição. Então, as propostas para essa faixa etária, né, assim, de 5 e 6 anos e 7 anos, precisa levar em consideração essas diferenças que as crianças vão poder, né, que apresentam, assim. Então, propor algum tipo de jogo de regra bem simples é interessante, precisa estar, mas ao mesmo tempo tem que ficar atento. Alguém, né, alguma criança ou algumas crianças da turma não estão conseguindo, não compreende, não, né, ainda não é algo que elas conseguem acessar, então é importante trazer outras possibilidades de experiência teatral que sejam pensadas para essa questão da concretude, né? Que a criança menor precisa de uma concretude para ela poder entrar na experiência. Assim. Então, a gente vai agora falar um pouco sobre... Tem uma autora que é a professora Maria Lúcia Pupo, que ela também é da arte de pedagogia do teatro da USP, que ela vai dizer que a fase assim, ideal para se pensar o teatro, né, como a gente concebe, como nós adultos concebemos, é entre os 5 e os 7 anos, assim, de começar essas experimentações. Antes dos 5 e 7 anos, aí com certeza é só essa questão da contextualização. Né? Então e aí é isso, como que você vai pegar os jogos da Viola Spolin e vai poder fazer essa adaptação. Então eu vou começar aqui, né, pode ser que tem gente que saiba, mas eu vou começar a falar dos 3 itens essenciais dos jogos da Viola, que é o foco, instrução e avaliação. Né? Na didática dos jogos teatrais, ela trabalha com isso. E aí, só mais uma questão que eu acho que é importante, a professora Ingrid, nesse livro Jogos Teatrais, ela vai dizer para a gente que ela achava bacana os jogos teatrais como um processo de educação teatral, porque ele era uma antididática. Né? E aí, o que ela está querendo dizer com uma antididática? Porque os jogos teatrais, eles pressupõem regras que podem ser superadas e devem ser superadas pelos jogadores durante o jogo. Então, ele não tem regras rígidas, se a gente está pensando em processo de criação, em liberdade, de expressão, né? Ou seja, a gente precisa... É difícil você imaginar uma didática que seja rígida, né? Porque a didática tem regras, vamos pensar, o que é a didática? São regras para se estabelecer um processo de ensino. E os jogos teatrais, segundo a Ingrid, que é o que eu sempre segui dela, porque tem algumas pessoas que vão olhar os jogos teatrais e vão imaginar os jogos teatrais como essas regras rígidas. Então, é um pouco disso que a gente também, né, seria importante abordar aqui. Agora, né, vou falar da oficina de ontem, que eu tive com os professores. Teve uma proposta de um jogo, claro que ali a gente está trabalhando com um jogo de regras, mas ao mesmo tempo eu vou, né, lidando com eles. Então era um jogo em que os professores, em 2 grupos separados, eles tinham que combinar alguma coisa que eles estavam assistindo, e aí
uma turma ia apresentar para outra, já começando a brincar com a questão do palco e plateia, que a gente já vai falar um pouco, né, dessa estrutura que a Viola usa, mas não da maneira que a gente conhece, né, palco e plateia como processo em que, como plateia jogadora, você também aprende assistindo, assim como a hora que você está fazendo, você também aprende fazendo, e também num processo que é o processo de avaliação, que aí esse processo de avaliação a gente não vai poder trabalhar com crianças muito pequenas, mas a gente pode propor possibilidades de que as crianças falem das experiências, assim, pensando na questão da avaliação que está na Viola, mas assim, dei esse jogo ontem para os professores, né? E aí fizeram a primeira vez, da maneira que a regra foi dada, então eu fiquei dando a instrução para eles, né? Repetindo a instrução, entenderam, fizeram a primeira vez, fizeram a segunda vez. Na terceira vez, eles já colocaram outras questões, eles mudaram a regra. Então, eles não ficaram mais parados, né? Essa era a regra, que eles combinassem o que eles estavam assistindo e que eles parados ali, assistissem aquilo, enquanto os outros, a plateia, os outros jogadores estavam vendo aquilo para tentar, através das ações que eles assistiam nos colegas, tentar adivinhar o que é que eles estavam assistindo. Né? Não tinha fala, era mais de ação. E aí, num terceiro momento, depois que o jogo foi rolando, esses professores, foi incrível, porque as duas turmas, no mesmo momento, as duas turmas modificaram o jogo. Elas já fizeram um jogo em que eles entravam em cena, eles começaram a construir meio que uma cena para se chegar no foco que era o assistir, né? Representar com o corpo que estava assistindo. E aí foi interessante, porque aí eu parei com eles naquele momento e falei assim, olha, quando a gente fala, né, de que as regras dos jogos teatrais, essa questão da antididática, que elas são regras que devem ser superadas, vocês percebem que vocês superaram as regras? Eu falei assim, então, eu como professor, se eu fosse um professor que tivesse um entendimento muito rígido do que é uma didática de teatro, ou que não tivesse compreendido os jogos teatrais a partir dessa colocação que a Ingrid faz, eu podia falar, não, gente, vocês precisam vocês têm só que assistir, né? O foco é esse, a instrução é essa. Mas ali, claramente, a regra foi modificada pelos jogadores. Então, muitas vezes, quando eu estou trabalhando com crianças, estabelecendo regra de jogos teatrais, sei lá, eu já estou pensando aí numa idade, né, 7, 8 anos, 9 anos, pensando nas próprias regras, quando as crianças vêm, geralmente elas perguntam assim, pode isso? Você dá a regra, aí a criança vem, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? E aí, o que eu falo é assim, eu falo, o que a regra está dizendo, né? Que é uma coisa, mas a regra está dizendo o quê? A regra diz sei lá o quê? Enfim, né? Se na regra não está posto isso, você pode fazer o que você quiser. Então, um pouco esse lugar dos jogos teatrais como importantes como uma antididática importante para o processo de criação. Não é à toa que com o meu grupo de teatro eu uso jogos teatrais no processo de criação. Antes de eu entender o que era a pedagogia do teatro, antes de entender os jogos teatrais como uma metodologia, eu usava ele como processo de criação, porque justamente ele permite isso, né? Ele dá liberdade para que os jogadores criem. Então vamos falar de novo. Então a estrutura básica da Viola Spolin, que é foco, instrução e avaliação. O foco, ele é a grande sacada assim, dos jogos, né? Pensando no jogo teatral. O foco, ele é um problema que é colocado para os jogadores, para que os jogadores, se atendo ao foco, consigam ter a liberdade de jogar e de fazer com que a espontaneidade apareça. Porque a grande questão que a Viola percebeu para a educação teatral era que as pessoas às vezes entram para o espaço da cena ou para o espaço do jogo com várias questões, assim, tipo, ou aqueles que são mais expansivos querem estar lá para se mostrar, ou aqueles que são mais tímidos se fecham, têm medo. Então,
Quando você tem o foco dentro da proposta como um problema a ser seguido, e você como instrutor fica o tempo todo lembrando para a turma do foco, você nunca lembra individualmente, você sempre fala coletivamente, justamente para tirar esse peso das pessoas. O trabalho é coletivo, não estou avaliando e nem julgando ninguém. As pessoas começam a buscar o foco e aí elas saem desse processo de julgamento sobre elas próprias ou sobre os outros. E aí ela vai dizer que é nesse momento que aparece o que ela chama de gênio, né? Quando é aquele momento que a intuição aparece e a pessoa faz uma coisa incrível, porque ela saiu do processo de julgamento. Então, a importância dos jogos teatrais nessa questão do foco está dentro disso. Né? Ou seja, o foco pensado como um problema. Então, quando vocês forem pegar um jogo teatral, se forem analisar, vocês vão ver que tem o objetivo do jogo. O foco não é o objetivo do jogo. Vamos pensar, o objetivo do meu jogo teatral é trabalhar a questão da experimentação do personagem. Aliás, já vou falar de um jogo aqui, que é um jogo que super funciona com criança, inclusive com criança menor, assim, que é o Coelho Sai da Toca. Vocês devem conhecer, talvez vocês conheçam esse jogo como uma brincadeira infantil tradicional. Cada criança está sentada em formato de roda, cada criança está sentada, pode ser numa cadeira, pode ser em alguma coisa, numa toquinha, cada uma está na sua toca, alguém está no meio da roda, sobrando, essa pessoa que está no meio da roda, ela vai falar, coelho sai da toca, todo mundo tem que sair da sua toca e arrumar outra toca para entrar. No geral, eu sempre falo, não, você não pode pular de toca, você não pode pular, né, da sua toca para a direita nem para a esquerda, porque sempre tem os espertinhos que os mais vagabundos que resolvem só pular, né, de uma toca para outra, tentando burlar a regra do jogo, assim. Então, essa ideia do foco. Então, eu já, né, a instrução que eu estou dando para os jogadores a instrução sai da sua toca e arruma outra toca. Não senta nem do lado direito nem do lado esquerdo. Durante o jogo eu vou falando isso, porque eu percebo que tem gente que ainda burla, mesmo entendendo a regra, não entendeu direito, né? A gente nunca sabe coletivamente o que chega de instrução para as pessoas. Então você vai repetindo essa instrução em cima do foco, e aí, enfim, a criança entra na brincadeira, né? Então entendeu, a brincadeira é divertida, não só para criança, para adulto. As pessoas se divertem muito fazendo isso. Daqui a pouco você vai trabalhar a questão teatral, que seria o objetivo do jogo. O que eu quero trabalhar com esse jogo? Personagem. E aí eu vou dizer, a criança que está sentada no meio, ela primeiro vai dizer um personagem para todo mundo. Né? Então ela vai dizer, sei lá, bailarina. Né? E aí depois ela vai falar, bailarina sai da toca, todo mundo que está na toca, além de sair e ter que arrumar uma outra toca, vai ter que sair como se fosse essa bailarina, né? Interpretando essa bailarina, colocando no corpo essa bailarina. Então esse tipo de jogo é possível para fazer inclusive com crianças muito pequenas, né? Sempre tem que pensar um pouco e investigar qual é o repertório que essa criança tem, né? Sei lá, talvez não vá adiantar eu falar advogado sai da toca, porque de repente a criança pequena não tem essa referência. Então, se a gente está querendo ampliar as referências da criança com relação à questão da personagem, é importante que a gente tente olhar o que é que está ali, né, os lugares que ela frequenta, que personagens que ela tem acesso, e começar a trazer esses personagens tentando ampliar um pouco para que ela experimente, sabe? Talvez o médico, talvez a merendeira, ou então os bichos que ela tem, o cachorro, ou um gato, enfim, coisas que são repertórios que ela tem e que aí ela vai poder experimentar no corpo dela, sem saber, ela está fazendo personagens diferentes. Então, você está trabalhando com essa questão da personagem sem que a criança perceba, e aí sempre pautando no foco, né? O que seria o foco? As regras, ou seja, você precisa sair da sua toca e ir para outra toca, você não pode sentar nem na direita nem na esquerda, você precisa trazer para o seu corpo a personagem. Não esqueça de colocar no corpo a personagem enquanto você está indo para a sua toca. Então, assim, o foco vai fazendo com que a criança, aos poucos, comece a se libertar de um processo de julgamento, ou o jovem, ou o adulto, enfim, tudo mais. Tem alguém querendo perguntar, né? Como que faz aqui? Bom, Amanda, se você puder abrir o microfone, se quiser abrir a câmera também, por favor. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida, né?
Porque, assim, a questão do jogo simbólico e tudo mais, ele perpassa por uma expectativa, primeiro, de um trabalho de ser colaborativo, né? E a gente ainda tem muita questão, assim, de competitividade entre as crianças, mesmo na questão de torcida. Por exemplo, nessa brincadeira da coelhinha sai da toca, as próprias crianças, quando elas não entram nesse movimento de... Peraí, deixa só a ambulância passar aqui, tá? Quando... Só um minutinho. É porque eu tô na rua, desculpa. Não, Enfim, quando as crianças não querem mudar o foco, né, por exemplo, do coelhinho sai da toca, pelo menos na minha turma, né, que eu já fiz essa brincadeira em um ambiente com um pouco de mais de espaço do que a sala de referência, eu percebi que eles ficam muito nos pares de afinidades entre eles e um pouco assim com receio da exposição de ficar isolado, ficar sozinho. Então aquilo gera uma certa competitividade entre as crianças mesmo, deles não quererem ficar, tipo, perdidos na própria brincadeira. Eles entendem o objetivo do jogo, só que por ter essa afinidade, né, com a relação com seus pares, e até para ampliar essas possibilidades brincantes, eles têm um certo receio de sair, de ficar, assim, tipo, não conseguir a casinha para se intercalar, entende? Então, eu fiquei pensando muito nesse sentido. Acho que trabalhar numa perspectiva, primeiro, colaborativa, né, para eles entenderem que ali é uma situação, um contexto brincante mesmo, e não propriamente uma conjuntura de competitividade, né? Assim, cada turma é uma turma, é muito difícil, né, a gente falar sobre, acho que aí o professor precisa ver, mas assim, os jogos teatrais são jogos de competição. O gostoso deles é porque eles são jogos de competição, né? Então eu não quero sobrar lá no meio, por isso que eu corro para sentar lá na minha toca. Mas eu já percebi em vários momentos, quando a pessoa entende o jogo e quando ela acha interessante fazer a proposta do personagem, que ela já começa a não querer entrar na toca. E aí eu fico forçando de novo no foco. Eu só vejo se o foco que você precisa sair e procurar a sua toca, aí se eu percebo que não está dando certo, aí mudo de jogo, né? Porque eu não vou chegar para a criança e falar, fulana, você precisa... Não vou expor a criança, não posso expor a criança. Então, eu não vou falar para fulano, você precisa procurar sua toca. Não dá. Então, eu mudo de jogo. Eu fico né, teclando no foco. Gente, olha lá, tá sobrando lugar, corre lá, vocês têm que, né? Porque eu já percebi que isso acontece em alguns momentos. Porque as crianças, depois que elas descobrem o prazer, que elas poderem propor um personagem para todo mundo, elas começam a querer sobrar no meio para propor o personagem, né? Enfim, elas já estão querendo propor personagem porque elas estão gostando de fazer personagem. Então aí eu vou tendo a medida, assim. Se isso começa a incomodar o grupo como um todo, porque às vezes tem os mais tímidos, que não querem nunca sobrar lá no meio, ou aqueles que estão realmente dentro da competição. Mas o jogo, ele é a competição. Assim, claro que o que acontece é que quando você estabelece o jogo, as crianças se matam, se atropelam, e aí você vai aos poucos de novo pondo as regras. Não se matem, é um jogo, não se machuquem. Você vai propondo no coletivo para ver. Agora, sei lá, talvez possa acontecer de crianças tão, sei lá, com muita energia que não vai dar certo esse jogo. Eles têm que pensar em outro jogo, né? Um jogo que faça com que eles, sei lá, trabalhem uma questão. Talvez eles estejam precisando, ou eles estão precisando colocar para fora essa energia toda. Você vai ter que pensar um jogo em que eles coloquem para fora energia sem que eles se choquem, né? Enfim, olhar. Por isso que eu acho que os jogos teatrais dão muitas possibilidades de jogos, assim. Então, assim, eu lembro que uma época, às vezes eu chegava para dar aula e aí as crianças estavam numa pilha que eu falava, meu Deus do céu, não consigo formar uma roda com essas crianças aqui, assim, tá difícil. Aí eu fazia um jogo, que era um jogo teatral, que assim, você coloca, eu não lembro direito qual era o jogo, mas é um jogo que você coloca uma fileira de um lado, uma fileira do outro, é alguma coisa assim. Eles combinam uma palavra, eu acho, e aí você escolhe uma parte do outro grupo que vai ter que tentar adivinhar a palavra que você vai dizer para a outra metade do grupo. E uma turma fica no meio. Essa turma do meio fica gritando para que aqueles de lá não entendam a palavra que a turma do outro lado vai ter que falar para eles, entendeu? Então, isso essa coisa de gritar, põe para fora energia, grita, 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 grita. E, nossa, isso depois dava uma baixada na bola dessas crianças, que eu falava assim, bom, agora eu consigo trabalhar. Porque elas chegavam enlouquecidas. Agora, depois da pandemia, gente,
as crianças estão hiper enlouquecidas, né? Elas estão hiper enlouquecidas, assim. É uma coisa muito maluca, assim, de ver como elas estão na sala de aula. Por isso que eu acho que essa medida do professor, assim, os jogos teatrais, no geral, são jogos de competição. Estou falando no geral porque começa como jogo de competição, porque a ideia é justamente essa, né? Pôr ali para brincar, de quando você está no jogo de competição, você quer ganhar, você está jogando, você quer fazer a coisa acontecer. Tem a competição que é individual, mas aos poucos você vai estabelecendo a questão coletiva. Não é à toa que quando você vai transformando para o jogo teatral, aí você começa a sair da competição com aquele prazer, que é o prazer de estar jogando, para ir chegando nesse outro lugar. Agora é uma questão de experimentação, assim. Eu causei muitos traumas nas criancinhas durante muito tempo, assim, porque, né, ninguém é perfeito, assim, né? Então, durante muito tempo, imagina, coitado, deve ter criança que deve odiar teatro por minha causa, assim, porque no começo eu também batia muito a cabeça, assim. Às vezes eu gritava, eu lembro, nossa, a primeira vez que eu fui dar aula para as crianças em Paraisópolis, assim, né? As crianças, assim, meu Deus do céu, só elas me bater. Eu falei, meu Deus, não sei dar aula. Então eu tinha dado uns gritos para fazer a coisa rolar, assim. E eu lembro que as coordenadoras do núcleo lá que eu estava, que era uma ONG, né, que as crianças ficavam em contraturno, elas adoravam quando eu gritava, porque era a linguagem que elas tinham estabelecido, né? Mas aos poucos eu fui percebendo, fui investigando outras formas, eu fui vendo por que essas crianças são desse jeito, por que elas estão desse jeito, o que eu posso fazer para chegar em outros lugares. Eu lembro que aí eu comecei a contar histórias, e aí achei que elas adoravam ouvir histórias. E aí elas ficavam pedindo para mim, não, né? Tinha uma história que eu contei que elas queriam que eu repetisse sempre, elas paravam para ouvir a história. Aí eu comecei a usar esse artifício da história para elas irem se centrando, né? Para elas irem. E aí, aos poucos, eu comecei a conseguir trabalhar com teatro, com jogos. Então, por isso que eu acho que os jogos teatrais da Viola, né? Teve um livro aí que é Os Jogos Teatrais na Sala de Aula, que eu acho que ele é bem bom. Outro que é Os Jogos Teatrais no Livro do Diretor, que é um outro livro da Viola, que eu acho que é interessante, que é esse daqui, ó. Jogos Teatrais no Livro do Diretor. Ah, tá meio esquisito. Não aparece, né? Por que fica assim? Enfim, Jogos Teatrais no Livro do Diretor. O fichário da Viola, ele tem muito jogo, mas às vezes ele tem tanto jogo que você começa a ler e você vai, gente, jogo chato. Eu mesmo, que tenho experiência, às vezes eu pego um jogo e falo, meu, o que é isso? Eu não entendo esse jogo. Eu falo, nossa, coisa chata, isso aqui não funciona. E às vezes você enche o saco de ler aquele fichário, pega um jogo, pega dois jogos, pega 20 jogos, você vê que nenhum rola, aí você fala, não quero mais isso aqui. Então eu acho mais interessante esse da sala de aula e o do livro do diretor, porque vai dando possibilidade de como a aula pode acontecer, né? O livro Jogos Teatrais da Ingrid Coldel é bacana porque lá ela conta experiências também, né? Tudo bem que ela é de 1984 é outra época, mas tem experiência de como as conduções aconteciam em sala de ensaio, com os jogos teatrais, com as crianças e jovens e tudo mais. Então, acho que é uma questão de medir. Não sei se eu ajudei você, Amanda, mas é que é isso. Não é difícil mesmo. Mas quando a gente fala de jogo colaborativo, eu acho que o jogo teatral vai querer chegar nesse lugar do coletivo, né? Mas ele parte dos jogos de competição. A maioria dos jogos são jogos de competição. Começam com jogos de competição e depois eles vão sendo transformados no jogo teatral, justamente para engajar as pessoas, né? As pessoas se engajam nesses jogos muito facilmente, assim. Agora, claro, vai depender muito da turma, se é uma turma mais violenta, aí como que você faz? Aí, talvez você tenha que achar medidas de como lidar. E aí tem questões que não são mais questões teatrais, né? Tem questões que são psicológicas. Sim, agradeço pelas devolutivas e penso também justamente nessa questão de chegar nesse trabalho de colaborativo, entendeu? Não só de coletividade, mas ser colaborativo, cooperativo e de participação, mas ajuda bastante. É que eu pego sempre aquelas crianças chave, né? Que a gente sempre tem as crianças coringa na turma. E eu tenho uma turma que ela é muito cheia de vivacidade, eu tenho algumas crianças que têm uma expressiva liderança. Então, assim, às vezes o que eu não consigo atingir, uma outra criança consegue. E aí ela consegue liderar, e aí fica melhor.
Essas crianças líderes são ótimas, assim, é só uma questão, às vezes, de entender e dividir, né? Tentando colocar duas líderes juntas que podem se matar, assim, mas quando tem essas lideranças, às vezes é interessante. Tomar cuidado, às vezes, também para as lideranças não abafarem as que são mais tímidas, mas eu acho que nesse livro, nos Jogos de Teatro na Sala de Aula, eles vão falando um pouco sobre isso, né? Como que você faz para, através do foco dentro do jogo teatral, fazendo com que todo mundo siga a resolução desse problema, né? Então, o foco na Viola Spolin significa que dentro do jogo se precisa seguir alguma questão a ser resolvida, algum problema a ser resolvido. E aí esse problema a ser resolvido vai fazer com que o julgamento, ou essa questão de eu achar que eu sou melhor e aquele achar que sou pior, isso vai sendo diluído por intermédio de você sempre bater na mesma tecla de seguir o foco, até que em um determinado momento esse lugar que é o objetivo do próprio jogo, ele aconteça, né? Ou seja, que se esteja jogando, que se esteja fazendo os personagens e que não se estejam mais se batendo, se machucando, se matando, competindo, mas que se consiga chegar nesse lugar. E aí é questão de experimentar, né? Nesse livro da sala de aula, Jogos de Teatro na Sala de Aula, inclusive ela vai dizer, né? Faça uma lista de, sei lá, de 10 jogos, sabendo que você vai dar 5, porque às vezes você tem que mudar na hora. Às vezes você chega lá e você é obrigado a mudar o jogo. Fala, esse jogo não tá rolando, esse jogo não vai rolar porque a energia tá X hoje, então vou precisar dar outro jogo. E se você já conhece a turma, você já pode chegar, né, uma turma que é muito sempre assim, né, muito punk, você já chega com jogos que é para fazer com que a energia logo no começo faça essa energia assim explodir, para que elas consigam depois trabalhar mais conscientemente, enfim, ou com uma energia mais estabelecida. Então, o foco é isso, a instrução, que eu acho que é importante, isso a gente vai aprendendo com o tempo, qual é a instrução, então sempre evitar nomear, eu nunca posso nomear qualquer aluno, porque para o bem ou para o mal isso, né, assim, não posso nunca usar um aluno de exemplo, nunca falar, fulano, você precisa sentar, né, você precisa ir para a sua toca, por que você não está indo para a sua toca? Você está acabando com o jogo, não posso nomear nunca, eu sempre tenho que dar regra no coletivo, mesmo se tenha alguém que esteja lá, o tempo todo é aquela pessoa que está interferindo para que o jogo não aconteça, eu uso sempre no coletivo, uso uma hora a coisa vai se encaminhar, ou pelo menos, se não se encaminhar, você fez o que você tinha que fazer, mas não entrar nessa necessidade que a gente tem, porque a gente às vezes né, a nossa formação é essa, de você ir lá e falar, fulano, vai pro inferno, né, sai daqui, esse jogo está atrapalhando minha vida, vai cuidar da sua vida, não me enche o saco, aluno chato, né, aí você se segura para não fazer isso, né, encaminhando o jogo, sempre se segurando no foco. A avaliação, que eu acho uma outra coisa importantíssima, então, o foco, que é um problema, não confunda o foco com o objetivo. Então, lembra, o objetivo do jogo Coelho Sai da Toca é eu trabalhar personagem, o objetivo teatral dele. Eu começo como jogo normal, né, para todo mundo correr, se matar, brincar, se divertir. Depois eu vou estabelecendo a regra teatral. Só que aí, qual é o problema que eles precisam atingir, né? Ou seja, fazer o personagem. E aí, num primeiro momento, o foco que eu vou dizer, né? Tem que trocar, você não pode sentar na direita nem na esquerda, corre para achar uma toca, vamos, né? Assim, vou nessa certa. Quando eu estabeleço o jogo teatral, que seria o objetivo, aí o meu foco ele se soma, né? Além de ter que trocar de toca, também para que ele traga para o corpo o personagem, né? Saia da toca fazendo personagem. Inclusive, quem está no meio, que vai dizer que personagem para todo mundo, ele também tem que fazer o personagem. Porque senão ele vai fazer um personagem, ele cria um personagem, né, que ele não gostaria de fazer, porque os outros vão fazer para ele poder, entre aspas, né, falar, tô dando como se fosse um castigo para todo mundo. Tô dando um personagem bem difícil que ninguém vai fazer para eu dar risada deles. Não, eu também tenho que fazer o personagem. Quem tá no meio fala um personagem que é para ele e é para todo mundo. E aí o tempo todo, quando você percebe, que várias vezes já percebi que quem tá no meio não faz o personagem, fala, olha, quem tá no meio também tem que fazer o personagem. Você vai, né? Você vai estabelecendo a regra pro foco, assim. E então, instrução, que é a forma que você conduz sempre para o foco, conduzir o jogo sempre pensando no foco, né?
como que eu vou conduzir o jogo? Sempre estabelecendo esse lugar que deve ser seguido, né, do foco que eu tenho que atuar, evitar trazer, né, para aquilo que eu falei, para questões pessoais, ou para as minhas questões do que eu quero avaliar ou julgar. E a última questão, que é a avaliação. A avaliação nos jogos da Vaiola é bem importante, porque, segundo o que a Ingrid escreve, eu concordo com ela, a avaliação dentro da proposta feita, né, para crianças com mais de 7 anos de idade, das regras, ela entra muito... ela traz o que o Vygotsky falava da zona de desenvolvimento proximal, porque quando você propõe avaliação, não é uma avaliação bom ou ruim, certo ou errado, gostei ou não gostei. Você vai de novo avaliar em cima do foco. Então você vai propor, né, num jogo que tenha palco e plateia, né, os jogadores conseguiram atingir o foco. Então vamos pensar que o foco daquele jogo que eu falei dos professores era que eles fizessem as ações do que eles estavam assistindo. Os jogadores conseguiram atingir o foco? Todo mundo atingiu o foco? Alguém pode falar, eu acho que fulano... não gostei de fulano, corta. Não estou perguntando se você gostou, estou perguntando se a pessoa atingiu o foco. Vamos até o foco na avaliação. Fulano não atingiu o foco. Legal. Aí passa a voz para o fulano também. Fulano, e aí, você acha que você atingiu o foco ou não? Para você tornar essa avaliação mais equilibrada. Até eles entenderem que esse retorno que a plateia dá para você é muito importante, porque quando você está em cena, você não se percebe, você não se enxerga. É muito difícil você saber o que eu estou fazendo. E quando o outro te dá um retorno, você pode pensar naquilo que estava fazendo e aí conseguir reelaborar. Porque geralmente, quando você faz a avaliação, o ideal é que você repita o jogo, né? Então, assim, a gente fez uma avaliação e algumas pessoas não conseguiram atingir o foco, e aí a gente fez a avaliação, conversou, depois vai repetir esse jogo para a pessoa poder experimentar de novo o jogo, e agora com um entendimento maior sobre, né, o foco, enfim, né, sobre tentar experimentar novamente para ver se ela consegue atingir o foco. Então, nesse sentido, que ela vai dizer que a avaliação no jogo teatral, que a Vaiola propõe, está próximo disso, porque é uma avaliação que vai fazer com que você consiga ir para outro lugar. Não é uma avaliação que vai te dizer, olha, não deu certo, sua nota é essa, que pena, né, a coisa não deu certo. Não, é uma avaliação que vai fazer, beleza, tá. Então, deixa eu lá tentar entrar no jogo de novo, para eu agora tentar atingir o foco. Então, nesse sentido, a avaliação está muito próxima da zona de desenvolvimento proximal. E numa das experiências com os professores nesse primeiro semestre, isso aconteceu também, né? Eu acho legal que essas coisas aconteçam, porque fica mais claro para os professores que estão fazendo, porque eles estão na experiência, e às vezes só eu falar não vai fazer com que a ficha caia. E aí tem um jogo que é um jogo que eu já sei que isso praticamente sempre aconteceu, pode ser que uma hora não aconteça, né? Aquilo que eu falei, às vezes é isso, às vezes é uma coisa viva, dependendo da turma, pode ser que aconteça, mas um jogo eu sempre disse que aconteceu, e que aí na hora que eu propus a avaliação, a pessoa conseguiu compreender, quem estava avaliando conseguiu compreender isso, é muito difícil essa questão da avaliação para a turma entender, que não é uma crítica, né? Que é uma ajuda, porque daqui a pouco eu estou em cena, né? Esse exercício de palco plateia da Vaiola Spolin, que é metade da turma assiste o que está rolando, e depois essa metade que estava fazendo vai assistir a outra turma rolando. Então, assim, todo mundo se coloca como espectador, todo mundo coloca como jogador, fazendo a mesma coisa. Então, por isso que as avaliações, eles vão entendendo, porque eu preciso estabelecer essa avaliação dentro do foco, porque daqui a pouco eu é que vou estar em cena. Então, também não vai ser muito bom para mim ouvir alguém dizer assim, não gostei de você, o que você fez foi muito ruim. Mas essas coisas aparecem, porque é assim que a gente é formado. Assim que a vida é, né? Então, o tempo todo eu vou trabalhando isso em sala de aula com os alunos, para que eles consigam compreender isso. E daqui a pouco eles começam a estabelecer uma parceria, né? Tanto daqueles que estão fazendo quanto daqueles que estão assistindo, começam a compreender a avaliação nesse lugar, né? Ou seja, que colabora para que eu possa desenvolver o meu foco da melhor maneira possível, que colabora para que eu compreenda aquela questão teatral que eu não compreendi na primeira experimentação.
E às vezes é isso, quando a primeira turma que começa a fazer o jogo é a cobaia, né? Então, às vezes, essa primeira turma é mais difícil para ela porque ela foi e fez a primeira vez. Quem estava assistindo, que vai fazer de novo, já está sacando o que é. Então, geralmente, faz de uma forma mais fácil. Então, também discutir essas questões com a turma é interessante. Falar, olha, gente, vocês percebem, né, que geralmente a primeira turma acaba sendo, né, meio que uma cobaia ali daquilo que está fazendo. Ela vai para o jogo sem já ter um entendimento que a segunda turma que assistiu e que avaliou já sabe. Então, ela entra para o jogo num outro estado. Então, é sempre bom fazer com que as pessoas, em determinados momentos, sejam as cobaias, em determinados momentos, sejam quem está assistindo ali, para poder experimentar as variações. Aí, nossa, nosso tempo já está indo, mas tudo bem. Deu para chegar, acho que onde eu queria. O que eu queria falar agora... Você que o tempo voava e... lembra que eu comentei, né? Que engana a gente essas 2 horas, voam. Né, o tempo voa, mas é que eu sei também que o tempo online, ele é muito mais estendido do que o tempo presencial, né? O que eu falei aqui, tudo que a gente fez aqui e tudo mais, presencial seria, sei lá, para umas 2 ou 3 aulas. Verdade. É incrível isso, né? Por isso também que eu fico preocupado, como faz tempo que eu não estou aqui no online, eu fico preocupado com essa questão de se rola ou não. Mas aí, o que eu queria dizer e propor, que é o que a gente vai olhar mais especificamente para amanhã, é assim, tem uma outra questão da linguagem da Viola Spolin, então acho que hoje foco em instrução e avaliação, vou abrir para que as pessoas façam alguma pergunta, se ficou com alguma dúvida com relação ao, né, o que é foco, instrução e avaliação no sistema da Viola. Amanhã a gente vai entrar no onde, no quem, no que são questões importantes, e aí a gente já vai começar a falar de quais possibilidades, e eu também vou pedir para que vocês, durante a própria aula, é bom que vocês tenham já o livro aí da Viola na sala de aula, para que vocês deem uma olhada nos próprios jogos, para que vocês tragam propostas de adaptação desses jogos para um ensino infantil, para essas crianças que ainda não chegaram lá nos jogos de regras, né? Como que a gente pode pensar? E a gente vai discutir a partir daquilo que vocês forem propondo. Então, agora eu vou abrir para que vocês perguntem aí alguma dúvida sobre foco, instrução e avaliação, do que a gente falou hoje, e amanhã a gente vai entrar especificamente no onde, no quem, no que é outra estrutura básica dos jogos, e a partir dessas 3 estruturas a gente vai apresentar possibilidades de jogos, para vocês entenderem esses jogos adaptados, e aí abrir para que vocês deem uma investigada rápida de uns 15, 20 minutos e tentem adaptar algum jogo teatral, ou quem já tem experiência traga alguma adaptação para a gente, e a gente vai discutir se realmente a adaptação, beleza, para as crianças mais novas ou não, enfim, vamos discutir juntos aqui, é isso. Roberto, só aproveitar um informe que tem professores perguntando. O curso eram para 150 pessoas e eu sempre deixo algumas vaguinhas essas para quem estava em lista de espera. Então, felizmente, é só olhar ali embaixo que deu dentro do quórum do curso, né? O bom é que a gente quase 100% das vagas preenchidas, então todo mundo que está presente automaticamente já é cursista, tá bom? Já não é mais lista de espera. Temos os 5 minutinhos finais. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, aproveitem agora. Teve no começo do encontro também gente falando que eu dei muitos informes assim, né? Falei, então eu vou utilizar o Classroom lá, inclusive o grupo de WhatsApp que eu tinha citado, eu já coloquei lá. Eu tinha um comentário bem interessante, porque a gente está falando, obviamente, de competição, que é uma coisa jogos que pressupõem competição, e aí o Cleomar, se eu não me engano, colocou que é importante também considerarmos a empatia, a solidariedade, né, essa construção, e o teatro eu acho que é a linguagem que mais contribui nesse sentido, né, para empatia, para alteridade, para solidariedade, para o trabalho coletivo, e obviamente os jogos teatrais é uma estratégia inicial pensando a longo prazo, né, Roberto? Acho que nesse sentido, né? O que eu quis dizer é que, assim, os jogos teatrais, eles estão dentro dessa questão dos jogos de competição, que é uma forma de engajar as pessoas, né? É uma forma de que elas estejam juntos ali, como vem das brincadeiras infantis, que são essas brincadeiras infantis, são essas brincadeiras de competição.
Claro que a ideia é justamente a partir deles ir se transformando para uma questão do jogo teatral e através deles ir trabalhando a questão do grupo, a gente vai trabalhar a cooperação, a gente vai trabalhar todas essas questões que são do teatro, ou seja, eu preciso estar junto com as pessoas ali, eu preciso estar de igual para igual para as pessoas, a gente precisa dar as mãos para fazer com que um espetáculo de teatro aconteça. Então, esse é um procedimento de educação pedagógica para se chegar nesse lugar. Mas é que assim, ele parte, sim, da competição, mas não na competição como a gente pensa ou imagina ela nessa sociedade. Mas, sim, é uma sociedade que é competitiva, não é à toa que os nossos jogos tradicionais infantis são competitivos também, de uma certa forma, porque a gente está nessa sociedade. É uma uma releitura a partir disso, de como eles podem servir para ir se construindo, sim, porque o que interessa não é o ganhar, diferente dos jogos nos esportes, mas é o quanto estou falando nos esportes de competição, esses que a gente está acostumado a ver, né? Que a importância é eu preciso ganhar de qualquer jeito para ganhar a medalha. Aqui não. Aqui o importante é o jogo, né? No jogo teatral, o mais importante é o estar jogando, é o processo, que é o processo também como a gente está vendo, da experiência teatral, né? O estar jogando é muito mais importante, né? Aí a pessoa vai entendendo isso. Que ganhar um jogo, isso também é um aprendizado. Quando a pessoa quer ganhar o jogo, começa a ficar chato. E aí as pessoas vão vendo, aquela pessoa só quer ganhar. E a pessoa também vai compreendendo, mas ela tem que compreender a partir do que está acontecendo. Por isso que é importante a figura do instrutor, de nunca nomear, mas fazer com que a pessoa vá percebendo, né? Que o jogo estaciona quando a pessoa só quer ganhar. Ótimo. Olha, o pessoal está elogiando muito, que ótimo. A aula está sendo gravada, depois eu compartilho caso alguém tenha perdido um trechinho, porque cai conexão, esse é o problema do digital, né? Caiu a internet e perde um trecho da aula, entrou atrasado, então a gente vai disponibilizar a aula, né, na turma, e vamos manter esse contato pelo Classroom, e amanhã vai ser um momento também de ouvi-los mais, né, Roberto, que vocês vão trazer um pouquinho das vivências que vocês já têm, e vamos aprofundar bastante a ideia de jogos teatrais, o livro, a gente compartilhou, né, o material, compartilhei aqui também, mas está no Classroom. Acho que é isso, vai dar 9 em ponto. Obrigado pelos comentários. Se tiver algum comentário a mais, alguma observação, Roberto, que aí depois eu já... dizer que, inclusive, essas questões que a gente falou hoje, né, foco, instrução e avaliação, a gente pode começar amanhã falando sobre isso, para tirar alguma dúvida. A gente entra nessa questão do onde, do quem e do que, e aí a gente faz essa experimentação. Eu trago os exemplos aqui de algumas adaptações, e a gente abre para que vocês tragam experiências de vocês também, assim, enfim, isso. Ah, maravilha. Então, gente, amanhã vou parar a gravação. Esperamos vocês